O programa a seguir é uma produção independente. A responsabilidade é inteiramente de seus idealizadores. Agora na TV, Ondas Play. Assuntos variados dentro da ótica cristã e no campo emocional, gerando reflexões em busca de uma vida mais equilibrada. Programa Encontros que Transformam. Apresentação: Pastor Eldon Matos. Realização: Igreja Evangélica Ministério Aliança com Deus em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um programa Encontros que Transformam. Bom estar aqui de volta nessa segunda-feira, um novo horário. Novo não, já estamos aqui já uns 3 semanas, um mês já. Mais de um mês já estamos com esse novo horário, novo dia. Isso aí. Segunda-feira, às 7 horas, programa Encontros que Transformam, falando sobre assuntos na área do emocional, da saúde mental, mas sempre dando enfoque também na palavra de Deus. A TV Ondas de Maricá agora é uma rádio 100% evangélica. TV Ondas Play. TV Ondas Play. Isso aí. TV Ondas Play é uma TV agora 100% evangélica. Você pode acessar toda a programação da TV Ondas de Maricá pelo www.tvondasplay.com.br, né? Isso aí. Participar dentro do programa Encontros que Transformam no chat que tem lá dentro, né, do WhatsApp. Tem lá o chat também, tanto no nosso site quanto no WhatsApp você também encontra, tipo, no site tem o acesso ao comentário, você tem como comentar lá, e no cantinho esquerdo, O WhatsApp. você tem a logozinha do WhatsApp que você, clicando ali, né, você vai direto pro nosso WhatsApp. Exatamente. Eu esqueci agora o WhatsApp. 995327705. Isso aí. Então participe, mande suas dúvidas, suas perguntas, seus questionamentos. De repente você tem um testemunho para contar. Se você está no conforto da sua casa aí assistindo na sua Smart TV, você pode assistir pela Soul TV, canal 93, Brasil TV, canal 100, Amazon Fire. Mais o quê? Roku, Soul TV, Brasil TV, Maxcloud TV, canal 100, Limax World TV, Amazon Fire TV, né? Tem Isso aí. várias opções. Isso aí. Várias opções. E hoje eu estou aqui com um convidado aqui que já veio comigo aqui uma vez, um amigo, pastor. Vou deixar que ele se apresente, né? Pastor Dionésio Brandt Diniz. Esse detalhe ele é muito importante, né? O Brandt Diniz. Gente, graça e paz. É sempre muito bom quando a gente pode parar aí com um amigo para poder conversar sobre assuntos tão pertinentes como é o que a gente vai estar tratando hoje. E eu sei que esse momento é um momento de muitas expectativas. E a gente espera poder estar não apenas suprindo as expectativas, mas também trazendo respaldo da palavra de Deus, do assunto que a gente vai poder estar abordando a partir desse momento. É isso aí. O assunto de hoje é um assunto assim importante, relevante, principalmente para a nossa comunidade, né, evangélica, cristã. Estamos falando aqui da nossa realidade de pastor, também sou pastor de uma igreja local. O tema de hoje é pastores em perigo, né? Eu peguei emprestado, falei até com o Dionésio, eu peguei emprestado esse tema do livro do pastor Jaime Kemp, que é um livraço, que é o Pastores em Perigo, né? Que fala realmente dessa dinâmica aí de alguns perigos que os pastores sofrem dentro do seu ministério, dentro das suas comunidades, dentro de suas igrejas. Mas o que a proposta de hoje, né, Dionésio, era até para a gente ter outro amigo aqui, que era o pastor Elielson. O pastor Elielson não pôde estar com a gente aqui. Pastor Elielson, um abraço, um beijo. Espero que um dia você possa fazer o programa comigo aqui. Por favor, quero muito fazer o programa contigo, né? Eu estava cheio de expectativa para encontrá-lo, fazer o quê, né? Pois é, eram ser três pastores aqui. Eu ia me sentir até mais seguro com 2 pastores aqui comigo, né? Mais abençoado até, né? Mas brincadeiras à parte, falando sobre esse tema de pastores em perigo. Por que os pastores estão em perigo? Por vários motivos. Depressão, ansiedade, angústia. E trazendo um assunto até que é pesado, passamos aí pelo Setembro Amarelo já, e até discutimos aqui, né, William, lembra? Sobre suicídio. Mas, assim, o constante e, assim, crescimento terrível, que eu vou dizer até assim, do número de pastores que têm tirado suas vidas através do suicídio.
Então, assim, eu estava até falando aqui com o pastor Dionésio antes do programa começar, que o ano não acabou ainda, nós temos 4 pastores que já se suicidaram. Eu falo 4 porque, assim, existe um preconceito muito grande, assim, ainda um tabu muito grande em relação ao suicídio, mas sendo essa estatística dentro das comunidades, dentro das igrejas, tem igreja que não gosta, e tem familiares que não é melhor não botar. Não fala que foi suicídio. Fala que foi outra coisa. Então, assim, nós temos 4 que entraram, né, na estatística da Organização Brasileira de Saúde, né? Mas, assim, a gente tem certeza que esse número é bem maior. Então, o que leva, a gente estava até conversando aqui, né, William, antes, o que leva um pastor a tomar essa decisão trágica, essa decisão, cara, a última decisão da vida dele, que é tirar sua vida? O que causou isso? A gente sabe que não foi uma coisa de momento, mas foi uma coisa que já veio amadurecendo na cabeça dele. Então, a gente sabe que o grande responsável por isso é a depressão, é a ansiedade, é o burnout, né? Então, Dionésio, assim, a gente sabe que a nossa rotina ela é complicada. A gente está falando para uma TV que é 100% evangélica, a maioria das pessoas que estão nos assistindo são cristãs evangélicas, mas também tem pessoas que estão nos assistindo, mas não sabem da rotina de um pastor. E, assim, muitas pessoas não sabem da rotina do pastor, né? Como é que age o pastor, como é que é essa rotina, por que é desgastante, né? Eu estava vendo aí pastores que trabalham 50 horas numa semana, que é brutal. Nossa, eu acho que é brutal. Né? Eu acho que é brutal. É uma rotina... Hã? É uma rotina completamente brutal. Então assim, e são cobrados por isso, por essa rotina. Então, Dionésio, a gente vai discutir um pouco sobre isso, sobre essa rotina, mas eu queria que você falasse um pouco aí também da tua rotina, como é que você vê isso, esse crescimento de pastores e pastoras, né? Não é só... Mas, assim, o número de homens que tiram sua vida, com certeza, é muito maiores do que pastoras, né, tiram suas vidas. Nós temos um crescimento também, que eu estava pegando esses dados hoje, dentro de uma igreja, de líderes cometendo suicídio, líderes, homens e mulheres tirando suas vidas, né? Mas também saindo das suas igrejas por problemas emocionais. Então, tem crescido muito, muito. Então, assim, eu estou com alguns dados aqui, só para a gente ilustrar aqui, né? Porque dados, né? O Instituto Schaeffer é um instituto lá dos Estados Unidos. Ele pesquisou sobre saúde mental de líderes religiosos e revelou o seguinte: 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão e 71% estão totalmente esgotados. Então, assim, na nossa realidade Brasil, onde 3.000 pessoas tiram suas vidas por dia, de mundo, né? 3.000 pessoas tiram suas vidas por dia, ou seja, dá na faixa de uma pessoa a cada 40 segundos uma pessoa tira sua vida. E aqui, é um número, é um dado alarmante. E aqui no Brasil são 10 por dia. Então, assim, é complicado. Então, a gente sabe que no meio dessa estatística, com certeza, vai ter evangélico, vai ter cristão, né? Como é que a gente vê isso aí, Dionésio? Começa a nossa rotina. Vamos falar um pouco da nossa rotina, para quem não conhece a rotina de um pastor, de uma igreja local aí. Vamos lá, né? A princípio, eu acho que uma mentalidade da liderança ela precisa ser reajustada. Acho que a palavra mais correta é reprogramada. Porque por muito tempo a liderança se colocou numa posição onde ela quase que intocável. Se achava... acima do bem e do mal. Quase isso. Ao ponto de usar um termo que o líder não pode chorar. Porque mostrar fraqueza ou o choro era sinônimo de fraqueza. E a gente sabe que o choro não é sinônimo de fraqueza. Claro que não. Ele pode ser sinônimo de muitas coisas, menos fraqueza. E é comprovado que quando você externa, até mesmo através do choro, aquilo que está te prendendo, você vivencia um renovo. Isso aí. Você vivencia uma libertação de fato. Então, partindo desse princípio,
a gente precisa encarar com muita responsabilidade o valor de estarmos vivendo uma precaução, estarmos trabalhando o preventivo, porque às vezes a gente quer deixar chegar a um ponto onde se torna quase irreversível algumas coisas. Exatamente. E a gente esquece um valor que desde a criação foi já determinado pelo próprio Deus, que é o dia do descanso. Você aprender a levar essa vida de qualidade. E pelo fato, conforme você mesmo mencionou aí, 50 horas semanais. Essa criatura, essa pessoa, ele tem tempo para quê? Pra nada. Nem pra ele, nem pra sua família. Ou seja, ele acaba sendo uma máquina de trabalho. E é esse tempo que a própria Bíblia traz de que devemos separar para descansar, sendo violada, eu vou dizer que é o grande vilão do ponto que a gente vai estar discutindo um pouquinho, que é a questão do próprio suicídio. Então, a gente começar a olhar e não se colocar nessa cobrança desenfreada de que tem que dar conta de tudo, eu acho que é o princípio indispensável para a gente levar uma vida mais tranquila. Porque se a gente fosse deixar ser levado, as pessoas vão exigir, vão cobrar de nós aquilo que podemos e aquilo que não podemos. Isso aí. Então, a vida pastoral é uma vida que tem que cuidar. É uma vida que tem que zelar por aquilo que Deus confiou a ele, ao pastor. Mas também é um ministério que visa zelar do próprio corpo. E zelar do corpo, zelar da alma, da alimentação, não é menos espiritual do que orar e ler a Bíblia. Verdade. A gente precisa entender isso, porque a vida do pastor é exigida. Então, por ser exigida, e conforme a Bíblia diz que em muito dado, muito é cobrado, ele tem que olhar muito bem para a sua alimentação, para o seu físico, para o seu emocional, sem, obviamente, esquecer desse relacionamento que a palavra e a oração vai gerar. Mas é um conjunto. É um conjunto. E a gente também tem que levar em consideração, não é talvez aqui o nosso caso, porque assim, você faz parte de uma denominação, tá? Mas a denominação, de certa maneira, que você faz parte, ela não interfere muito na sua rotina de trabalho. Sim. Eu sou de uma igreja independente, então eu não tenho esse problema. Mas nós temos a cobrança do rebanho. Aí sim, tem uma cobrança da igreja, do rebanho, da ovelha da igreja, que acha que você tem que estar on o tempo todo. Você está 2h da manhã, liga para você. Já aconteceu comigo. De 2h da manhã tem que eu e minha esposa para casa de um casal ter que separar uma briga. De num feriado tem que ir para o hospital porque a pessoa te chamou. Então, assim, você está on. Então, esse fato de você estar on e você, claro, você é o pastor da igreja, você tem que cuidar do rebanho. Isso gera dentro de nós, né, Dionésio, um desgaste, cara. Porque, assim, não é como se você estivesse numa empresa e você trabalha de 8 às 5. Deu 5 horas, acabou. Agora só no dia seguinte. Não, você é pastor de uma igreja diferente. 24 horas. É 24 horas. E detalhe, não é só o teu rebanho. Às vezes é um vizinho, às vezes é alguém da família, às vezes é um amigo que quer uma ajuda. Os parentes, os amigos dos membros. O amigo dos amigos, o vizinho do vizinho, e sabe que você é pastor e quer uma ajuda. E aí, ou vai na sua casa, ou você tem que ir na casa da pessoa. E isso desgasta, cara. É interessante esse ponto, porque a gente precisa saber colocar um limite. Enquanto você estava falando aqui, eu estava lembrando de 2 episódios. Um episódio que me marcou e fez eu reavaliar os conceitos. Porque quando alguém me ligava, eu era pronto para dizer sim. O não, para mim, era sempre algo muito difícil. É verdade. E eu tentava abraçar todos
não conseguia, e isso me frustrava, ao ponto de eu ter um desgaste por não conseguir suprir algumas necessidades nesse sentido, e tinha uma família que estava um pouco distante, eu não conseguia acompanhá-la, embora eu fosse muito presente nessa família, e eu fui buscá-la, e ela chateada falou por que eu não estava dando atenção. E eu estava sobrecarregado com um monte de outras famílias. E eu expliquei para ela, a gente orou junto, ela falou, pastor, eu entendo, foi algo que eu gerei na minha cabeça, mas o que foi determinante para mim foi a fala dela. O erro foi do Senhor. O Senhor que nos viciou desse jeito. E quando a gente chamava, o Senhor estava aqui. Aquilo ali virou uma chave dentro de mim. Eu falei, hoje eu vou aprender a dizer não. Isso aí. Vou abraçar, vou cuidar, mas o não vai ser para matar. Vai ser também para colocar um limite saudável, tanto para ela, quanto para mim, quanto para minha família. E isso foi muito marcante. Em cima disso aí, falando do cuidado próprio emocional, que às vezes nós somos muito procurados em todas as horas, e de fato isso acontece. E aí a importância da gente cuidar do nosso emocional para que a gente não entre nesse buraco negro que vai puxando a gente para mais, para baixo. Recentemente a gente vivenciou um tempo muito ruim na nossa igreja, que foi a perda de um membro no momento que seria de extrema alegria, que era o nascimento de um bebê. E a gente passando por esse processo, tentando cuidar, que foi muito doloroso para todos nós. A gente agora, 2 meses e pouco após esse fato, a mãe da menina que faleceu no parto falece também, uma família amada, uma família querida. Ou seja, mais um choque. Desgasta todo mundo, inclusive o pastor da igreja. Exatamente. É isso aí, cara. O pastor, a igreja. E aí, como é que a gente trabalha o nosso emocional? Como é que a gente vivencia isso? Isso aí. Se a gente não tiver trabalhando um preventivo, numa hora dessa aí, meio que se surta. Porque não tem como a gente dividir, né? Esse aqui acho que essa é a chave da questão. A gente cuida do rebanho e, assim, tem rebanho grande, tem rebanho pequeno, tem igreja que tem mais pastores, divide até essa tarefa. Mas no nosso caso, nós somos pastores da igreja, né? Essa questão, porque falecimento, problemas, você vai absorvendo isso sem querer. Ainda que você fale assim, não, eu tenho meus mecanismos. Não tem nada de mecanismo nenhum. Não tem mecanismo nenhum, é tua cabeça, filho. Inconscientemente, você está puxando tudo. E se você não estiver atento, uma hora a conta vai bater. E chega. A conta chega. Então, assim, por mais que você... você está com quanto tempo de ministério? Eu já estou com 15 anos, você tem mais que eu. Já tem um pouquinho já. Então, a gente vai amadurecendo, né, Dioné? Então, isso que você falou aí, que você vai aprendendo a dizer mais não, eu já estou também. Antigamente eu tinha muita dificuldade, por exemplo, de faltar um culto na quarta-feira. Para ir me divertir, para ir para o Maracanã, por exemplo. Quando eu fui quarta-feira no Maracanã, o pastor Elias foi comigo, eu levei meu filho. Eu tinha muita dificuldade. Hoje não, hoje eu... Tranquilo, cara, eu vou fazer isso, eu preciso dar um descanso, cara. Que coisa é essa? Por que eu não posso? Não posso. Então, eu acho que a gente tem que ter essa coisa. E eu vejo também, Dionésio, uma coisa, eu percebo, os pastores, de uma maneira geral, têm muita vergonha de compartilhar seus problemas, seus transtornos mentais. As dores, né? Tem muito problema. É um tabu, né? Eu acho que é quase um tabu. É quase um tabu porque, assim, é o que a gente estava falando aqui no começo. Pastor, entre aspas, é aquele super-homem, está acima do bem e do mal, né? As pessoas veem o pastor, olham para ele como se ele fosse só uma porção espiritual. Não, nós somos seres humanos, corpo, alma e espírito. Não é só espiritual, né? Então, tem toda essa questão aí. Então,
os pastores, nós, a gente tem muita vergonha de falar das nossas mazelas mentais, nossos transtornos mentais. E isso é tão verdade, Onésio, que eu nunca vi, não, para não dizer que eu nunca vi, até que agora eu estou vendo, congressos sobre saúde emocional no Ministério Pastoral. Eu vejo pouquíssimo. Avivamento a gente tem, de liderança a gente tem, muitos congressos. Agora, congresso para tratar de saúde emocional de pastores e lideranças, meu irmão, muito pouco. Inclusive, se falando isso, no sábado, eu fiz um dia inteiro sobre saúde emocional. Distúrbios apresentados nas mais diversas áreas. E muito interessante porque foi um trabalho provocado pela EBD daquela igreja. E hoje, sim, parece que muitos estão se despertando para essa verdade que é tão presente, que são os distúrbios provocados por N coisas. Então, a gente viver hoje uma saúde emocional, uma saúde mental, cara, é libertador. Claro, claro. A gente olha aquilo que Jesus falou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a verdade que tem feito parte da minha vida? Qual o tipo de aprisionamento que eu preciso enxergar como uma verdade que precisa ser encarada para que ela seja desfeita, para que seja arrancada? Enquanto eu não olho isso, é bem verdade que a verdade que Jesus está mencionando ali é Ele. Mas olhando emocionalmente, é isso aí, cara. Se eu não consigo olhar para dentro de mim e ver que eu estou precisando de ajuda, cara, eu não vou conseguir me libertar nunca. Foi o que a gente estava falando no carro. Quando a gente está muito próximo de Jesus, as máscaras caem. A gente vai se ver. A gente começa a se enxergar melhor. Né? A gente começa a se enxergar melhor e começa a enxergar, inclusive, quem realmente nós somos, cara. Que a gente vai usando tanta máscara, né? A gente usa máscara. A máscara do pastor. Eu tenho uma máscara de pastor, tenho uma máscara de marido, tenho uma máscara de pai. Tenho a máscara aqui de apresentador da TV Ondas, do Encontro que Transformam. Mas quem é o Eldo realmente? Quando eu estou sem ninguém, quem é o Eldo? Eu tenho minhas mazelas, eu tenho meus problemas. Então, Dionésio, é isso que eu sinto falta dessa questão de pastores se abrirem, de ter um espaço para falar, sabe? Deles contarem seus problemas para as pessoas, de terem amigos também de ministério, entendeu? Eu estava vendo aqui, um dos problemas que levam pastores à depressão e angústia é falta de uma amizade entre eles. Rapaz, esse é um ponto fortíssimo. Porque pode ser até que ele faça parte de uma associação como você faz. E ainda assim se sentir sozinho, entendeu? Hoje a gente, como você mencionou, fazemos parte de uma associação de uns 10, 12 pastores. Tem vezes que a gente tem o pastoreio de pastores com 20, 25 pessoas. Isso facilita muito o nosso processo, o nosso dia a dia. E dentro desses pastores que a gente lida, pelo menos uma vez por mês, eu e mais 2 pastores, que de vez em quando a gente senta, conversa para abrir o coração, para mostrar aquilo que está doendo, os nossos traumas, as nossas falhas. É um momento onde a gente vai se despindo e sendo ministrado. Isso não faz de nós um pastor fraco, muito pelo contrário. Vai fazendo com que a gente se fortaleça mais. Então, se despir é uma palavra que a liderança precisa trazer muito para perto hoje. Porque ela não é a dona da razão. Claro que não. Não é o super-homem, a Mulher Maravilha. Nós somos seres humanos. E como seres humanos, a gente precisa revelar também a nossa fraqueza e trabalhar para que essa cura chegue. A gente precisa melhorar sempre. Mas a gente não vai conseguir melhorar encobrindo erros, encobrindo os pontos que precisam serem tocados e superados. Ter essa simplicidade, eu acho que é um dos pontos determinantes para a gente poder avançar. Isso é um exercício, né? Porque, sim, não é qualquer um que
que tem essa facilidade de se abrir. É interessante, isso aqui, enquanto eu falando, eu estava pensando no versículo, que é um versículo que a gente usa bastante, que é Mateus 11, o 28, quando a gente conhece muito, vinde a mim, todos vós estáis cansados, e ele vai seguindo até chegar um momento quando ele fala o quê? E aprendei de mim, que sou manso isso aí. e humilde de coração, e acharei descanso para quê? Para a vossa alma. Na verdade, o chamado todo ali é o quê? Abre o seu coração, cara, e vão aprender comigo aqui, cara. É a simplicidade de se mostrar, de não ficar envergonhado. É raio humano, mas a gente pode avançar. Isso aí. Vamos junto nisso. Com certeza. Fala aí, William, tem alguma pergunta para nós? Na verdade, tem alguns comentários. Tem alguns comentários aqui. Então vamos lá. Uma pessoa que falou... Gilcilene, na live maravilhosa. Gilcilene, conhece? Um abraço para você, Gilcilene. Uma pessoa que não se identificou, dando palminhas pra gente. Meus queridos amigos e pastores, a Maida falando aqui. E Ana Elvis, Maida. Isso. E Elvis Almeida, boa noite, pastores. Um dos temas mais sensíveis e oro a Deus para lhes dar sabedoria e inspiração. Amém. Um abraço, Ana Maida. Um abraço no Nando, na turma aí. E meu pai, meu incentivador e o meu patrocinador master do programa. Maravilha. Um abraço, pai. Um beijo. Então tá seu pai e minha cunhada. Ah, Que maravilha. Gilcileia? Maida, rapaz. Ah, Maida tá com ela, é verdade. É verdade. Um abraço, Maida. Então é isso. Essa questão, Dionésio, porque assim, quer ver uma coisa, uma estatística interessante. Eu faço parte de uma igreja independente. Eu falei até com o pastor Elielso que eu estou buscando uma panela dessa para me jogar dentro, entendeu? Tá difícil de achar. Sem tampa. Sem tampa. Mas tá difícil. Tá difícil, mas estou tentando. Mas olha só que interessante. Eu peguei 2 casos de 2 pastores, eu consegui entrar lá numa área, porque eu faço parte de um grupo da psicanálise, e tem alguns casos de pastores desse ano, 2022, de 2 igrejas, não vou dizer o nome da igreja, não vou dizer, evidentemente, mas 2 igrejas grandes, de denominações históricas no Brasil. Um pastor se enforcou no quarto dele, e é muito triste, porque quem achou o corpo foram os próprios filhos. E o outro se enforcou dentro da igreja. Ou seja, ele morava na casa pastoral, uma igreja grande, e ele se enforcou dentro da sua casa pastoral, né? Dentro da igreja. Então, assim, a gente pode, foi o que eu falei, a gente pode fazer parte de um grupo, sim. Pode haver todo esse cuidado, mas se a pessoa ela não se abrir, Dionésio, se ela não tiver consciência de que ela está em perigo, sabe, que é um trabalho assim complicado para todos nós, entendeu? Que a gente está vivendo, o trabalho de pastor não é um trabalho fácil, não é fácil. A gente lida com o problema dos outros, a gente carrega muita coisa, a gente cuida da parte da administração da igreja, e não é fácil, né? Lá na igreja, quando o meu contador fala assim, pastor, está apertado para a gente pagar o terreno esse mês, ai meu Deus, eu já fico por conta. Então, assim, são várias coisas que acontecem. Se a gente não abrir para alguém, se a gente não tiver um companheiro, um amigo, alguém de confiança, entendeu? Para a gente se abrir, para a gente chorar. Porque o próprio Senhor Jesus tinha a equipe dele, de 12. E até mesmo no jardim de Getsemane, quando ele vai orar, ele ainda chama a atenção, pô, vem cá. Consegue um minutinho orar? Eu não consigo aqui nem uma hora comigo para vocês orarem, já estão dormindo. Eu não consigo aqui, cara. Eu estou num momento de aflição, de angústia. Eu preciso de pessoas aqui comigo. E os 12 estavam dormindo. Então, é complicado, Dionésio, é complicado. É complicado. Então, assim, por isso que eu falo, existe um tabu muito grande entre os pastores, entre os líderes religiosos, né? Dessa questão da gente estar acima do bem e do mal. Eu vejo isso, sabe por que eu vejo isso? Eu estou falando isso também? Por quê? Porque eu atendo pacientes lá na igreja, né? E os meus pacientes que eu tenho, eles vêm de igreja. Então, quando eles batem lá na igreja, falam assim, pessoas de meia idade, né? Assim, 30, 40 anos, falam assim, meu pastor que pediu para mim vir. Eu falei assim, aí pergunto de que igreja, pastor? Ele falou assim, ele falou que eu preciso orar mais. E que isso é um problema espiritual.
Assim, Bom, se é um programa espiritual, por que ele não resolveu o problema lá na igreja? Porque ele acha que é mental, mas o mental espiritual. Eu falei assim, tá, entendi, cara, entendi. Eu não entendi nada. Eu entendi, né? Assim, então, existe esse tabu muito grande. Você vê, falou que eu preciso orar mais. Todos nós precisamos orar mais. Ele falou que eu preciso ler mais a Bíblia. Todos nós precisamos ler mais a Bíblia. Não tem nada a ver. Cara, a pessoa está com problema emocional. Né? E pastores estão se matando, tirando suas vidas, porque estão com problemas emocionais. Não é problema de fé. Não é? Mas é algo tão gritante, cara, tão... que estão tirando suas vidas, entendeu? Bravo, né? Sim, muito sério. Porque eu sei que esse tipo de mentalidade, em alguns, vão sendo mudadas. Mas, numa grande maioria, pode ser que não aconteça. Mas, se a gente começar a olhar e entender que, poxa, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso avançar, eu acho que isso já vai ser um pontapé diferenciado para a gente. A gente olha as Escrituras, o que a gente utiliza, o que a gente ministra, a gente vai ver claramente que Jesus ele sempre teve um cuidado de abraçar. A gente vê aquela mulher que foi pega em adultério, todo mundo querendo apedrejar, e Jesus para e fala, vem cá, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E do mais velho ao mais novo, vai todo mundo embora. E aquela mulher fica parada ali com medo, eu creio que desesperada. E Jesus faz uma pergunta muito simples, cadê os seus acusadores? Foram embora. E Jesus, nem eu te condeno. Faz o seguinte, vai e seja curada. Mude, tenha o seu coração trabalhado. Mas vai embora, você não está debaixo de uma condenação. Você precisa receber vida. Aquela mulher, lá perto do poço de Jacó, Jesus ministra o quê? Ministra o coração dela, aquela mulher frustrada há tanto tempo. Já tinha passado por vários relacionamentos. E Jesus ministra, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você pediria, e ele te daria água viva. Jesus começa a expor o coração daquela mulher, a realidade dela. E ali ela tem um encontro libertador. E em cima dessa fala, a gente vai ver que é o chamado para dentro da própria igreja. Em Apocalipse 3:20, quando fala o que? Eis que estou à porta e bato. Que porta é essa, senão o meu coração? Ele fala, eu quero entrar, eu quero cear contigo, eu quero gerar essa mudança em sua alma, cara. Eu quero que você tenha um bem-estar. Eu quero que você se alegre, eu quero que de dentro de você venha fluir vida. E não um acúmulo de situações que, por mais que você proclame, fale coisas bonitas, não vai deixar você andar de fato. Não, com certeza. Mas é interessante, Dionésio, porque assim, quando a gente fala de pastor, o pastor conhece Bíblia. E às vezes esse é um grande problema, né? Ele conhece, ele prega, ele conhece versículos, já está há muito tempo dentro da igreja, 20, 30 anos de igreja, 20 anos de ministério. Eu creio, Dionésio, que Jesus ele liberta, mas eu creio também que o remedinho faz toda a diferença. E como faz? Eu creio que Jesus ele pode curar, mas eu creio que um momento de terapia, um momento com um psicanalista, com um psicólogo também faz toda a diferença. Então, eu acho que é isso que falta. Pessoas colocar por terra esse tabu, porque tem esse tabu, né? A gente estava falando até do Wallace na carreira militar. Sim, eu falei para você, dentro da OM, da Organização Militar do quartel, tem lá a porta do psiquiatra, do psicólogo. Então fica todo mundo olhando. O militar, ele tá cheio de problema. Ele entra ali, cara, ele é taxado de maluco, de louco. Aí já fica aquela encarnação. No meio religioso é a mesma coisa, cara. O pastor procurar um psicólogo... O que tá errado? Você não pode procurar psicólogo. Acho isso um absurdo. Eu estava participando de uma chat um dia desse de um programa no YouTube, de um encontro de pastores, né, também. Um absurdo, cara, porque
Exatamente isso. O pastor estava em depressão e ele foi para a igreja conversar com os outros pastores, com a sua liderança, que ele ia ficar um tempo fora. Ele ia pedir um tempo, porque a psicóloga falou assim, você não pode ficar à frente da sua igreja. Fica pelo menos 3 meses aí de fora. Ele foi pedir esse tempo. Rapaz, os pastores e a liderança, os diáconos, os presbíteros acharam um absurdo. Não, cara, não fala isso. Não deixa a igreja saber disso, que você está passando por isso. E ele falou, mas por quê? Eu sou um ser humano, gente. Eu preciso, a minha psicóloga me deu aqui uma autorização. Eu preciso, eu estou amparado pela lei. Eu preciso disso. Não, mas você não pode falar isso. Vamos dar outra desculpa. Não quero que vocês deem desculpa. Eu quero que vocês falem a verdade. Eu estou com um problema emocional. Só que eu vou me tratar e vou voltar para a honra e glória do nome do Senhor. Eu achei isso fantástico. Entendeu? Então, assim, a gente precisa desmistificar essas situações, entendeu? Fala, William, tem alguma coisa aí pra gente? Tem sim. Vamos lá. Enquanto eu dou uma tossidinha de leve aqui. O Elvis Almeida ele falou aqui também. Quem é o pastor Eldo? Como filho, não usa máscaras. É um filho querido, verdadeiro, amigo dos pais e irmãos. Uma pessoa abençoada. E a Carol Diniz, né, mandando aqui, que benção essa palavra. Aí. Um beijão pra Diniz você, Carol. é sua parente aí, porque... Minha sobrinha. Diniz Brandt. Brandt Diniz. Brandt Diniz. Amém, Carol. Deus abençoe. E obrigado, pai, pelo elogio aí, né? Foi assim, vou sair flutuando aqui. Assim a alma é restaurada. Assim eu vou botar mais máscara. Vou botar mais máscara. Inclusive, eu acho que esse também é um dos pontos determinante para que haja uma saúde emocional. O elogio. Porque, de certa forma, nós somos muito críticos. A gente sempre usa a palavra mais de cobrança e muito pouco, às vezes, do elogio. De gerar essa afirmação, já começando nos nossos filhos. E à medida que a gente vai aprendendo a valorizar através do elogio, valorizar através das afirmações de que é possível romper, de que é possível viver algo melhorado, eu acho que isso vai criando uma estrutura emocional muito favorável. Porque, de certa forma, o que a gente presencia hoje em nossos gabinetes, nas terapias, é que as pessoas são muito feridas por não ter sido abraçada, por não ter sido amada, por carregar lembranças que ficam, de certa forma, como que demônios aprisionando elas na caminhada. E não é por falta de ler a Bíblia, não é por falta de fazer oração, não é por falta de ser uma pessoa boa, é porque as lembranças elas vêm. E se elas não forem tratadas com palavras de renovo, elas vão continuar sendo aprisionadas. Com certeza. Então, a alma precisa, sim. A terapia não é algo de alguém que está em pecado. A terapia é algo de alguém que, por um momento, se deixou ser levado, entrou numa porta e não conseguiu voltar. E ela precisa ali desse realinhamento de alguém que possa caminhar junto. Isso aí. E não é vergonha nenhuma, cara. E você que está me assistindo aí, pastor ou líder, não há problema nenhum em você procurar um psicólogo, um psiquiatra, não há problema nenhum. Cara, eu admiro muito, Dionésio, pastores, inclusive eu tenho até um pastor que foi da Igreja Batista, quando eu era garoto, cantava no coral. Ele está lá em São Paulo. E ele fala que ele toma remédio. Ele toma remédio e ele está muito bem. Sabe, eu acho muito legal isso, porque é um exemplo que você dá de incentivo para outras pessoas. Qual o problema de você tomar um remedinho? Qual o problema de você procurar um psiquiatra, um psicólogo? Às vezes é a carência de uma determinada substância no teu organismo. E você ajustando isso aí, cara, vai fazer toda a diferença no teu humor, no teu dia. Você vai acordar melhor, você vai ter disposição. Rapaz, você falando sobre isso aí eu vivenciei isso na minha casa. E hoje a gente está no processo de desmame. A minha filha tem 20 anos agora. Você conhece ela. Ela sempre foi pro alto, para aquela autoestima lá em cima.
E para você, filhão, no beijão, se estiver assistindo aí. Só que teve um momento que ela começou a cair de produção de uma forma muito drástica. E eu, como psicanalista, eu sabia que eu não podia ajudar. Como pai, meio que incapaz. É complicado, né? Você conhece a Eu situação. falei, exatamente, falei, como que a gente vai poder lidar? E eu estou vendo ela se escondendo cada vez mais. Qual foi o processo? Busca de um profissional, de um psicólogo. Busca de um psiquiatra, caminhando junto. Onde a conversa, a terapia com o psicólogo e a medicação começaram a gerar nela uma mudança tremenda. Isso aí, cara. Hoje ela está vivendo esse desmame. Mas hoje, a minha filha é outra completamente diferente. A autoestima dela, de fato, está lá em cima. Ela está vivendo um tempo muito maravilhoso, muito especial. Mas a gente vivencia hoje dentro de casa. E, às vezes, a gente quer apenas colocar as mãos na cabeça e repreender o que precisa de um tratamento. Pois é. A gente deve deixar de fazer isso? Obviamente que não. Não. Mas fechar os olhos para o tratamento, até mesmo para a medicação, deixarmos de levar uma vida saudável. Verdade. A gente vive, Dionésio, assim, situações que perduram já por muitos anos, né? Eu me lembro, lá atrás, na década de 80 para 90, de um livro muito vendido. Eu não vou saber o nome do livro, mas eu vou me lembrar do autor, T.L. Osborne. Ele falou num livro dele que a depressão, a ansiedade, todas essas questões emocionais eram problemas espirituais. Ele deixou isso bem claro, firmado. A gente sabe que hoje isso cai por terra. Mas parece que a gente fica, né, com esse estigma lá de trás. E tem essa série de resistências, entendeu? Ah, porque eu sou cristão, eu confio em Deus, não posso tomar remédio. Mas por que não? Então, se for assim, foi igual um pastor que foi lá na igreja. O pastor foi lá na igreja. E eu percebi, né, logo que ele tinha um transtorno. Cara, percebi claramente que ele tinha um transtorno. Atendi ele 1, 2, 3. Eu disse, cara, você precisa procurar um psiquiatra. Você conhece algum? Que absurdo que você está me dizendo, está me ofendendo. Você me Cara, não estou te ofendendo, mas eu estou percebendo que você tem um problema. Não, porque não posso. Porque... Não vou fazer isso. Eu me recuso a tomar, ele me passou um remédio, eu me recuso a tomar um remédio. Porque Deus, ele é poderoso para me libertar, para me salvar, para me curar. É mesmo, irmão? É. Tira teu óculos, então, me dá teu óculos. Pegou o óculos, foi até um pouco arrogante, peguei o óculos dele assim e falei assim, você não precisa disso aqui não, cara. Ué, por quê, pastor? Deu para te curar, cara. Vai, meu irmão, vai em paz. E você toma também remédio para o coração, que eu sei. Me dá aqui o remédio. Não, pastor, eu vou morrer. Eu falei assim, tu vai morrer, cara, de depressão. Tu vai morrer de angústia. Tá entendendo? Então, assim, é uma mentalidade totalmente... Por que não? E o cara tá protelando. Por quê? Porque a igreja dele... Ele não pode chegar lá para a igreja dele e falar assim, gente, fui no psiquiatra e o cara receitou um medicamento para mim. A igreja não pode ver que ele é um cara, né? É um tabu. Então, assim, a gente tem hoje pastores sofrendo, pastores em depressão, pastores largando o ministério, muitos pastores. Eu nem entrei nessa seara aqui, preparei muita coisa aqui, nem entrei nessa seara de pastores largando o ministério, que é uma coisa absurda. De pessoas largando ministérios de música, de louvor, de dança, ministério diaconal, o presbitério, largando por causa de depressão, angústia e burnout, né? Que o burnout já ligado já... ao trabalho, ao excesso, né? Ao excesso de trabalho. Então, Dionésio, a gente tem, assim, são vários... Assim, em uma hora, não dá pra gente
ver isso tudo, destrinchar isso tudo. Mas, assim, o nosso trabalho não é um trabalho fácil. Eu comparo até o nosso trabalho, Dionésio, o trabalho de um pastor, evidentemente guardando todas as proporções, de um obstetra. Um obstetra. Que tem que ficar on o tempo todo. Telefonezinho ligado, porque a qualquer momento uma paciente dele que está grávida pode estar ganhando a luz, pode estar dando a luz. E aí, 3 horas, 4 horas da manhã, 2 horas, 1h30 da manhã, não tem hora. Não tem Natal, não tem Ano Novo. Entendeu? Porque não adianta nem ele falar assim, porque a maioria dos obstetras hoje não está fazendo parto mais normal, não. Programado, né? É, claro, pô. É tudo cesárea, porque cesárea é programada. Né? Mas se pega uma encrenqueira como minha esposa Rosângela e fala assim, eu não quero cesárea, eu quero normal. Aí vai. Felipe nasceu às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Mas nós fomos para o hospital 2h30, 3 horas. O pastor é a mesma coisa, cara. Ele está lá, meu telefone fica ligado na minha cabeceira. Se alguém me ligar, eu vou atender. E se estiver passando por uma situação, eu vou lá, cara. Vai dizer que essa situação não vai me atingir emocionalmente? Pô, pelo amor de Deus. E aí, esse acúmulo, Entendeu? se você não souber extravasar ele, daqui a pouco quem está caído é você. Quem está caído somos nós. É isso aí, é verdade. Paz, eu costumo carregar comigo uma frase, nem sempre ela se torna uma realidade, mas que eu busco trazer isso para o meu coração. Levar uma vida simples. Buscar levar uma vida simples. O quanto eu puder eliminar o estresse, eu corro atrás para que isso aconteça. Porque eu sei que as pressões externas, elas são muitas. Mas eu tenho que saber brindar também meu coração. Isso aí. E uma das coisas que eu vejo que muitos gostam, liderança gosta, é de pessoas que dependam dele para tudo. Na verdade, isso aí já mostra um sinal, já traz um sinal de que o outro lado não está muito bem emocionalmente. Essa dependência, né? Exatamente. Mas tem muitos líderes que gostam de poder se autopromover dizendo que eu tenho trabalhado muito cuidando de pessoas. A minha meta não é deixar de cuidar, mas cuidar muito menos. Porque as pessoas já estão entendendo o processo de que elas precisam cuidar do coração dela. Isso aí. E de viver esse tratamento. Eu brinquei até com o pastor, rapaz, eu quero ganhar mais e trabalhar menos. Ele começou a rir e falou, pô, é exatamente isso, cara. É lógico que a gente estava brincando. Mas a nossa meta em relação à saúde emocional é quanto menos a gente se estressar, acho que melhor. Melhor, né? E aí, Dionésio, só para a gente finalizar, que já estamos aí faltando 8 minutos, aí, 7 minutos para acabar o programa, né? Assim, a importância do pastor também ter seu lazer, né? Rapaz, isso aí é indispensável. Ter seu lazer. A Rosângela briga pra caramba comigo porque outro dia dessa falou assim, você sabia que a gente nunca tirou férias aqui da igreja? Eu falei, isso é um absurdo, você não está falando, isso não é verdade. Qual foi a última vez? É verdade. Eu nunca tirei férias da igreja. Eu nunca tirei 1 mês de férias da igreja. Nunca. Eu sempre tirei assim, 2 semanas. 1 semana. Mesmo porque, quando eu trabalhava na Biolab, na empresa, a empresa nunca me deu 30 dias. Então ela sempre me dava 20 dias. Então eu ficava 20 dias, eu falei, vou ficar assim 20 dia 10. 20 dia 10. Ela era obrigada a fazer isso. Então eu voltava e assumia a igreja, falava, toca o barco. Cara, e como é importante isso. Importante para mim, para minha família. A gente estar com os amigos, a gente receber os amigos em casa, a gente fazer o que a gente gosta, a gente praticar um esporte. Praticar um esporte é tudo também, meus irmãos. Tem que ter um esporte, entendeu? Fazer aquilo que a gente gosta, ver um bom filme, ouvir boa música, receber os amigos em casa,
Como é bom de fazer isso, né, Jonathan? Ficar com os amigos em casa, falando mal dos outros, né? Do Fluminense, especial. Então, assim, são coisas que a gente vai fazendo, cara, e que tem um poder de tirar um pouco desse peso da nossa mente. Ainda que a gente fale assim, ah, não, mas tá tudo bem. Eu tenho medo dessas pessoas que falam que tá tudo bem, cara. Tá tudo bem, daqui a pouco cai. Né? Então, assim, os pastores estão em perigo, sim. Eu me sinto em perigo. Às vezes eu acuso o golpe. Às vezes fazem coisas comigo na igreja, no ministério, na liderança, que eu acuso o golpe, eu fico chateado. Eu fico, cara, acaba com o meu dia, fico uma semana mal, acuso o golpe, e isso cai na conta. Entendeu? Então, a gente tem que ter nossos mecanismos, cara. Como é que a gente vai desestressar isso aí? Tem que ter uma maneira. Então, voltei para academia, estou fazendo minha academia. Né? Voltei a ler meus livros que eu gosto, voltei a ler os livros que eu gosto agora. Entendeu? Estou ouvindo umas músicas, eu gosto muito de ouvir música. Então, assim, acho que cada um tem seu mecanismo. Você gosta de viajar, também gosta de viajar. Entendeu? Então, isso é importante para que a gente possa, cara, pelo menos desestressar um pouco. Né? E a gente precisa. A gente negar isso. Eu sei que às vezes a gente faz isso, a gente acaba se boicotando. A gente fala uma coisa e acaba vivendo outra em uma boa parte. E a gente precisa rever isso. Porque é isso que leva a gente aos estresses, à ansiedade. E se não tomarmos cuidado, isso vai ser uma crescente. Mas ter o tempo para jogar bola, brincar com os filhos, mencionou aqui, ver a televisão, ver um filme legal. Isso aí. Eu tenho uma terapia, eu gosto de ir pro tatame e vou tentar apanhar dos outros. Isso aí, cara. Vamos lá, vamos suar, vamos desestressar. Botar pra fora. Vamos colocar, cara. Vai dar uma passeada, eu gosto de andar no mato, eu gosto de presenciar o verde. Então, cada um tem a sua maneira, mas precisa fazer. E não ficar nesse mundo desesperador, Pois é. achando que pudesse resolver, que vai poder resolver tudo. Não dá, cara. Não dá. Então, a gente precisa aprender a levar uma vida simples, porque não é só o pastor que está em perigo. Eu acho que a raça humana Pois é. está em perigo. Infelizmente, a gente vive hoje, a ansiedade é o mal do século. Por que tudo isso? A nossa alimentação não é aquela alimentação. E uma coisa que a gente precisa aprender, que ter uma alimentação saudável, ela faz parte do nosso crescimento. E foi uma coisa que eu aprendi no sábado. Eu tenho que me conectar com o que eu estou comendo também. Exatamente. Não é só jogar para dentro, tem que absorver isso. O problema é que uma boa comida demanda tempo para você fazer boa comida. Enquanto com fast food... É rápido demais. É rápido, mas é mortal. Além de ser gostoso, né? Além de ser gostoso. Esse é o problema. Tem alguma pergunta aí, Willi? Tem alguns comentários a mais aqui, só ia fazer um comentário. Faz aí um comentário, Willi. Alimentação saudável, rotina saudável, fazer exercícios é importante. Isso tudo é importante. Essencial. Claro. Desde que eu comecei a voltar a fazer academia, eu tenho me sentido muito melhor. Com certeza, com certeza. Semaninha agora não deu para eu voltar por causa do trabalho que estava mais extensivo, mas essa semana eu vou voltar e faz muito bem. Com certeza, com certeza. Tem alguns comentários aqui do Elvis Almeida. Por falar em remédios, tome um xarope bom, vitamina C e repouso. Sou eu, tá falando comigo. Tô me recuperando já da gripe, hein? Tô bem melhor. Isso aí, eu também tô precisando agora. E tem alguém que não se identificou que mandou um coraçãozinho pra gente. Beleza. Tá ótimo. Show de bola. Coraçãozinho para essa pessoa também. Então é isso. Finalizamos, seu William? Acho que sim, né? Pode direcionar. Então tá beleza. Gente, espero que tenham gostado aí do nosso programa. Cara, é um assunto que a gente poderia ficar aqui pelo menos mais uma hora tranquilamente falando. Né? Eu sempre falo assim, eu preparo muita coisa aqui, mas nem olho. Só passo aqui o olho aqui, mas nem vou...
Eu nem vou para a matéria aqui direito. Mas foi bom, o Dionésio, a gente está falando sobre isso. Espero ter ajudado pastores, líderes e um tema muito relevante, né, cara, para todos nós. É muito importante. O ser humano está em perigo mesmo, cara. Está em perigo. Eu não sei onde a gente vai parar, não, mas a gente não toma. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente já está fazendo, né, de pouco em pouco, a gente está quebrando esse tabu ainda, de reconhecer, né, que é um mal que precisa ser combatido, que é uma doença que precisa ser combatida. Isso aí. Eu acho que isso é igual uma história do tipo, eu ouvi alguém contando essa história uma vez, que ele tinha feito uma compra de um carro, né, estava em promoção, comprou, o carro sempre dando defeito, ele, não, mas foi um bom negócio que eu fiz, né, até que ele precisava reconhecer que o carro que ele comprou não foi uma boa ideia, estava dando problema e tinha que trocar. Ou seja, às vezes enquanto a gente estiver negando a realidade do que está acontecendo, você não vai resolver o problema. isso aí. Então você tem que aceitar, né, que está passando por um processo e que vai passar. Tirar as máscaras e mostrar quem realmente você é, mostrar suas mazelas e expor e ser curado, ser tratado, né? Então é isso. Obrigado, Dionésio, por estar aqui. Eu que agradeço. Valeu. Poxa, Eliel, você podia estar aqui com a gente também, ó. Mas vamos ver se você vem na próxima vez, né? Tá, um abraço em todos aí, que Deus abençoe. Eu vou pedir para o pastor Dionésio orar, finalizar orando para a gente, tá bom? Vamos sim. Um abraço em todos, meus familiares, meus amigos, na minha igreja também, um forte abraço. Um abraço na Igreja Evangélica Congregacional do SPA, um beijo em todos. E nos vemos aí no próximo programa. A gente vai finalizar aqui com a oração do pastor Dionésio, amém? Vamos sim, querido. Vamos estar orando nesse momento. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado. Queremos te agradecer porque a tua boa mão nos conduz por caminhos assertivos. Amém. A tua boa mão nos leva a um reconhecimento do que precisamos fazer, dos posicionamentos que precisamos tomar. E nós estamos aqui, ó Deus, trabalhando um pouco a respeito dessa saúde emocional. E nós queremos te clamar, Espírito Santo, teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esteja gerando em cada um a importância de se permitir ser tratado, a importância de poder caminhar para o lugar em que o Senhor realmente espera que estejamos. Nós pedimos, ó Deus, esse despertamento em cada um de nós e que a tua boa mão nos conduza em graça e em glória. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigado, William. Obrigado a todos que participaram e nos vemos aí no próximo programa Encontro que Transforma. Um abraço. Você viu na TV Ondas Play o programa Encontros que Transformam. Apresentação: Pastor Eldo Matos. Realização: Igreja Evangélica Ministério Aliança com Deus em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro.